Boa noite a todos, boa noite, irmãos. Vamos continuar então a leitura do livro de Jó. A gente tinha parado no capítulo 26, hein? 26, que era a nona resposta de Jó à Bildade, hein? E agora a gente deixa para hoje o discurso final, a resposta final de Jó, que é o capítulo 27 do livro de Jó. Depois Jó vai ainda falar outras coisas de sabedoria, de entendimento, Só que a gente vai ficar com esse capítulo 27, que ele tem muita coisa já interessante a comentar. Vou orar. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que a gente passou hoje, que eu passei, que você me proporcionou. Eu te peço agora toda a tua sabedoria, toda a tua luz em cima dessa tua palavra, desse capítulo 27 de Jó, que você possa, através do teu Espírito Santo, Senhor, me conduzir, me dirigir, usar a minha mente, a minha boca, a minha língua, para expressar a tua vontade, os teus pensamentos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler. O discurso final de Jó, capítulo 27 do livro de Jó. Jó continua a falar: Juro pelo Deus vivo, que tirou de mim meus direitos, pelo Todo-Poderoso que me encheu a alma de amargura, enquanto eu viver e tiver fôlego de Deus nas narinas, meus lábios não pronunciarão maldade e minha língua não falará mentiras. O que ele está falando depois de todas essas acusações o tempo todo dos seus amigos, né? Com tréplicas acusadoras, falando que ele era um pecador, que por isso que Deus o castigava. Ainda agora, no final, ele reafirma a sua integridade. Meus lábios nunca pronunciaram maldade, e minha língua não falará mentiras. Jamais darei razão a vocês, defenderei até a morte a minha integridade. Afirmarei minha inocência sem hesitar por toda a vida. Terei a consciência limpa. É claro que ali, Jó era realmente uma pessoa muito especial, porque a gente não, mesmo querendo defender a nossa integridade, sabemos que todos nós somos pecadores, né? Em algum lugar a gente está pecando. Porque imagine, mesmo ele fala que afirmarei minha inocência sem hesitar, por toda minha vida terei a consciência limpa. Aí ele continua no versículo 7, que meu inimigo seja castigado com os perversos e meu adversário como os que praticam o mal, pois que esperança têm os ímpios quando Deus os elimina, quando ele lhes tira a vida? Acaso Deus lhes ouvirá o clamor? Quando vier sobre eles o sofrimento? Acaso se alegram no Todo-Poderoso? Podem clamar a Deus a qualquer momento? Eu lhes ensinarei, Jó, lhes ensinarei sobre o poder de Deus. Não esconderei nada a respeito do Todo-Poderoso. Vocês, porém, já viram de tudo, e, no entanto, dizem essas coisas inúteis. Quando ele fala dessas coisas inúteis, ele fala de todas essas acusações que eles fizeram contra ele. O que ele estava falando quando ele afirmaria em minha inocência sem hesitar, é claro que a gente tem que tomar muito cuidado, porque mesmo se a gente se acha inocente, a gente não chegará até praticamente ser mentiroso, quando justamente no versículo anterior ele fala: meus lábios não pronunciaram maldades e minha língua não falará mentiras. A gente querendo nos defender nos caráter, nosso modo de viver, nossa integridade, a gente chega a ser hipócrita, porque não há ser humano que poderia se comparar a Jesus Cristo,
como Jó, no final das contas, ele era um precursor, né? Ele foi, se a gente vê bem, o relato da vida dele, a gente vê que ele sofreu, ele endossou uma culpa que seus amigos colocaram nele, com Jesus Cristo mais tarde, ou mais para frente, vai endossar, né? A culpa, ele vai endossar uma culpa injusta, né? Ele vai endossar nossos pecados. Então, que a gente não chega a ser mentiroso, na verdade, se achando tão justos e tão verdadeiros, que a gente chega a falar uma mentira. Quando a gente fala que a gente é justo, que a gente é reto, porque tem muitas pessoas que vêm a mim e falam, não, mas eu sempre fui justo, eu sempre pratiquei a justiça, sempre teve a bondade no coração. Eu acredito. Eu acredito mesmo que esse pessoal sempre foi justo e sempre agiu com justiça. Só que há muitos pecados escondidos que eles talvez nem percebem que estão fazendo. Podem ser pecados que são mais espirituais, por exemplo, amar coisas que Deus não gosta, ou mais íntimos, por exemplo, ir atrás de o primeiro objetivo deles, ou uma coisa que eles não podem, talvez, ou que a pessoa não pode deixar de lado, é ter dinheiro, assim, ter dinheiro como garantia de vida, e não ter Deus como garantia do futuro. Mas que, por exemplo, se de repente fica sem dinheiro, começa a duvidar de Deus. Então, no estágio atual da vida dessas pessoas, talvez elas se enxergam como justa e reta, mas ninguém é justo e reto, ninguém. Entendeu? Ninguém, né? Todos nós precisamos nos arrepender e pedir perdão a Deus praticamente diariamente para pensamentos insanos, para objetivos que não agradam a Deus, por querer alcançar esses objetivos, às vezes não observando toda a lei, no rigor da lei, mas querendo pegar atalhos. Isso ninguém vê, entendeu? Então é muito fácil falar que a gente sempre foi reto, justo, que a gente não quer, nunca fez o mal de ninguém. A gente não sabe se a gente não fez o mal de ninguém. Esse aqui são os outros que sabem se a gente foi mal ou não. Não somos nós que podemos ter juízo sobre isso. Eu não posso falar, para meu irmão, escuta, eu nunca te prejudiquei, eu nunca te fiz mal. Ele que vai saber quando que eu prejudiquei. Talvez eu nem sei. Entendeu? Então a gente se torna mentirosos quando a gente pensa assim e fala assim. Porque aí a gente já não consegue mais falar o que o João falou aqui. Meus lábios não pronunciarão maldade, minha língua nunca falará mentira. Porque a gente tem que descer um pouquinho do cavalo, hein? Quando a gente quer se julgar muito bom e muito bem. Jó, ele tinha realmente como que a gente pode falar? Ele tinha esse direito praticamente de falar isso, porque se a gente pega no capítulo 1, no primeiro capítulo, hoje eu vou reler, praticamente a cada vez eu cito isso, mas é importante de reler no capítulo 1, no versículo 8, ele fala assim, é quando o Senhor pergunta para o Satanás, hein? Então, porque certo dia os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. Aí o Senhor está perguntando, esse aqui é o versículo 6, 7 e 8. No 7 ele fala, de onde vem? Perguntou o Senhor a Satanás, e Satanás respondeu,
Estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou, você reparou, veja bem, você reparou em meu servo Jó? É o Senhor que está entregando o Jó, hein? Porque ele está falando, rapaz, você viu Jó? Você foi rodeando lá, então? Você viu que tem um rapaz lá que é muito reto e muito justo? Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Não é pouca coisa, não há ninguém na terra como ele. Na terra. É homem íntegro e correto. Tema a Deus e se mantém afastado do mal. Então, obviamente que Jó, ele era um ser muito especial para ser visto por Deus, pelo próprio Deus, como tão especial que não havia ninguém na terra comparável a ele, que tinha temor a Deus como ele, e que era íntegro como ele. Então é por isso que a gente pode comparar ele a um precursor, um premissa, um anúncio de Jesus, da vinda de Jesus. Era para falar para a humanidade, você vê, ele é maravilhoso, ele é um cara diferente, ele é diferenciado, ele vai suportar ficar nu, ele vai ficar com dores, ele vai suportar tudo isso sem reclamar até, mas sem me renegar, hein? E aqui ele realmente agora está falando, aqui meus lábios não pronunciaram maldades, não pronunciarão maldades. E minha língua não falará mentiras. Jamais darei razão a vocês. Jesus fez a mesma coisa, ele nunca deu razão quando o acusaram que ele era um mentiroso, que ele se fazia passar por filho de Deus, mas que ele não era ninguém. Ele nunca admitiu isso. Ele sempre falou, não, eu sou filho de Deus. Com certeza. Vamos continuar então. Vocês, porém, já viram tudo isso e, no entanto, dizem essas coisas inúteis, né? Essas acusações, que obviamente são inúteis, já que elas são injustas. Isto é o que os perversos receberão de Deus. Esta é a herança que o Todo-Poderoso dará aos opressores. Pode ser que tenha grandes famílias, mas seus filhos morrerão em guerras ou de fome. Uma praga eliminará os que sobrevivem, e nem mesmo suas viúvas chorarão por eles. Pode ser que os perversos tenham muita riqueza e acumulem montes de roupas, mas os justos vestirão essas roupas, e os inocentes repartirão essas riquezas. Os perversos constroem casas frágeis, como teias de aranha, precários como o abrigo temporário do vigia. Os perversos são ricos quando vão dormir, mas ao acordar, veem que toda a sua riqueza se foi. Isso é exatamente o que acontece quando eles vão... Porque aqui ele fala dos perversos, que são os ímpios, né? Os que acumulam riquezas injustamente, ou, como ele fala aqui, que tem muitos filhos, que são bem-sucedidos, que têm bens, que constroem casas, mas ele fala, essas casas, claro que eles não as constroem frágeis, mas ele fala aqui que elas são frágeis, por quê? Porque elas não vão durar, elas vão morrer com eles, quer dizer, essas casas são a vida deles, hein? Quando eles vão morrer, eles vão desaparecer. Eles não vão ser salvos. Os perversos são ricos mas quando vão dormir, mas ao acordar, veem que toda a sua riqueza, quer dizer, quando morrem, quando acordam para a eternidade,
vê que essa riqueza não valia nada, que ela se foi. Aí o terror os encobre, como uma inundação, e são arrastados pelas tempestades da noite. Um vento do leste os carrega e desaparece, arranca-os do seu lugar, sopra violentamente sobre eles, sem piedade. Lutam para escapar de seu poder, então todos batem palmas e riam deles com desprezo. Isso é o juízo final, hein? Aí o que acontece? Quando eles acordam, no juízo final, morreram aqui, fizeram a passagem deles aqui, marcaram a passagem deles, através da riqueza, através do poder, através da autoridade, receberam em vida o seu galardão, a recompensa, né? Eles tiveram tudo que eles queriam, alcançar as coisas, mas de repente vão dormir, e ao acordar eles acordam lá, na frente de Deus, e estão pegos pelo terror, porque eles veem que não tem mais volta não. Aí um vento os carrega, são arrastados pela tempestade da noite, desaparece, arranca-os do seu lugar, sopra violentamente sobre eles. Essa aqui é quando o inferno vem, os pega, hein? A gente pode comparar isso ao julgamento, quando Deus fala que os ímpios serão jogados, lançados num lago de enxofre, de enxofre onde haverá ranger de dentes, hein? Então, os justos, os que não receber o galardão, que não for atrás da glória, é justamente que não mentiram, que não foram gananciosos, mas que viveram na justiça, baterão palmas e rirão deles com desprezo. Então aqui acaba o capítulo 27. O 28 é bastante consistente também, então não vou iniciá-lo hoje. O 28 é Jó, que fala sobre a sabedoria e o entendimento. Sobre as pessoas que se acham muito sábias, que se acham muito entendedoras das coisas. O livro de Jó é muito interessante, é muito didático, ele nos ensina muita coisa sobre nossa prepotência, na verdade, sobre nosso caráter, hein? Porque a gente se acha, pelo menos, eu vou falar por mim, mas eu facilmente me acho bastante certo, hein? Nas coisas que eu faço. Talvez não estejam tão certo, não, entendeu? Porque eu me vejo, é muito fácil se autodefender, hein? Agora tem que ver o que os outros falam da gente, hein? Na verdade, é isso que é o verdadeiro. É através dos outros que a gente sabe se a gente anda na justiça ou não. O que os outros falam da gente, hein? Mas eu acho, pelo menos quando eu me olho assim no espelho, eu falo, puxa, bom, aqui eu poderia melhorar, mas não está tão ruim, não. É como eu falava no início, hein? A gente chega a ser mentiroso, tem que tomar muito cuidado, porque os mentirosos não terão parte ao reino de Deus, porque o pai da mentira é Satanás, hein? O enganador. Então não vamos nos enganar a nós mesmos, hein? Isso é muito importante de reter, que esse capítulo nos abra o olho, nos abra a visão sobre o nosso comportamento, sobre a nossa fala, sobre a nossa própria consideração que a gente tem sobre nossa integridade, hein? Então, Senhor, eu te agradeço, porque você está jogando luz sobre
praticamente sobre a nossa alma, Senhor, você está remoendo sentimentos, opções, visões do nosso caráter. Senhor, a gente quer que a gente possa ser moldado segundo a tua justiça, segundo os teus preceitos, Senhor. A gente não quer viver e seguir os nossos preceitos, mas que os teus preceitos, a tua mente, seja nosso guia, Senhor. Que ela seja também, que ela faça a luz em cima dos nossos defeitos, das nossas falhas, Senhor. Às vezes a gente até acha que falhas como qualidade, Senhor. A gente quer tornar nossas falhas como sendo qualidade. Que a gente saiba reconhecer que não são qualidades, mas são falhas, sem hipocrisia, porque os hipócritas não terão parte ao teu reino, como os mentirosos também não. Senhor, a gente quer ser justos, íntegros, de verdade, Senhor, sem ser hipócrita. Eu te agradeço, Senhor, porque você, através desses versículos do livro de Jó, você faz a luz sobre nosso comportamento do dia a dia. Em nome de Jesus, muito obrigado, eu te peço a bênção sobre todos aqueles que estão assistindo e ouvindo essas tuas palavras do livro de Jó. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ficar aqui para hoje. Amanhã, ou quando der, assim que der, vamos ler então o capítulo 28, sobre entendimento e sabedoria, que é muito, muito importante. Bem legal de ler também. Então, até lá, boa noite, fiquem com Deus, tá bom?